Fala galera, estamos aqui com o Matheus hoje para resolver umas questões de residência sobre hemato-onco. Vamos lá. Então vamos lá, UFSC 2019. Considere uma paciente do sexo feminino, 6 anos de idade, com queixa de fadiga e palidez há cerca de 2 semanas. O exame físico apresentava palidez cutânea e equimoses difusas. No hemograma, hemoglobina de 7, hematócrito de 22, reticulócitos de 0,7, leucócitos 2.500, sendo 80% linfócitos, e plaquetas em 16.000. Qual a hipótese diagnóstica, Gama? Então, Matheus, esse aí é outro diagnóstico, não dá para deixar passar, é figurinha carimbada nas provas de residência do país todo, que é uma criança com pancitopenia e sintomas constitucionais de fadiga e palidez em um tempo curto antes da apresentação dela agora no consultório. Não tem como errar isso aqui. A única alternativa que encaixa tudo isso aqui é leucemia. Nenhuma das outras explicaria nada desses sintomas dela. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção, que não pode deixar passar, é que às vezes a gente confunde. A gente pensa que na prova só vou marcar na prova leucemia se tiver blasto, o que não é verdade. Muitas vezes eles colocam simplesmente como um linfócito, porque o blasto, querendo ou não, é um linfócito jovem, né? Às vezes, essas contagens de hemograma, até na vida real, eles fazem com base na máquina. A máquina passa lá e ele lê como um linfócito, não como um blasto. Que é o que aconteceu nessa questão. Ele mostrou ali que deu 80% de linfócitos. A gente pensa assim, não, tudo bem, é uma infecção viral. Não, se a gente vê o quadro tipo como o Gama falou, ela tinha uma pancitopenia, sintomas constitucionais e um quadro agudo. A gente tem que pensar em leucemia, principalmente pela faixa etária dessa criança. Provavelmente esses 80% de linfócitos, fazendo aspirada de medula, vão vir blastos. Então, é realmente uma hipótese. Ali, como ele não veio blastos nesse exame de hematócrito ali, de hemograma, a aplasia de medula entra com um diagnóstico diferencial. Então tá perfeito. Com certeza. Agora uma questão da UFSC 2016. Uma menina de 4 anos é atendida no pronto-socorro pediátrico com dor em membros inferiores e dificuldade para deambular. Quadro recorrente há 6 semanas. Apresenta também episódios de febre, não aferida, medicada com dipirona, palidez e episódios de epistaxe, que já ocorriam ocasionalmente antes do quadro atual. Hoje, surgiram manchas escuras nos membros inferiores. Ao exame, descorada, equimoses em membros inferiores, adenomegalia cervical e inguinal e hepatoesplenomegalia. Escolha a melhor alternativa entre as apresentadas abaixo. E aí, Matheus? Outra questão que a gente tem que raciocinar um pouco em cima, né? Não está na cara. Então, menina de 4 anos, que já tem dor em membros, isso é muito típico de doença maligna, principalmente leucemia, que é um quadro relativamente agudo, 6 semanas, que tem febre, não aferida, mas que foi medicada com dipirona. Então, ela tinha febre, ela tinha palidez e tinha epistaxe. Então ela tinha sangramento, tinha palidez e tinha febre. Provavelmente tem alteração nas 3 séries de hemograma de plaqueta, tanto plaqueta como glóbulo vermelho como glóbulo branco, né? Então, no exame físico isso só foi comprovado que ela estava descorada, tinha equimoses, que a gente pensa em plaquetopenia, descorada a gente pensa em anemia, e ela tinha também outra coisa que chama atenção, né, Gama, que é a adenomegalia, tanto cervical quanto inguinal. Então, além disso, ela ainda tinha hepatoesplenomegalia, que também está associada com doença linfoproliferativa, né? Então, nesse quadro clínico, por ser criança e o geral, a gente tem que pensar de novo em leucemia aguda, tem que pensar nesse quadro grave. E como ela tem história de febre e ela também tem uma história de sangramento, a gente tem que pensar na conduta frente a isso. Então, a letra B ela diz o seguinte: a gente vai fazer um hemograma para a gente ver se tem realmente essas alterações compatíveis com leucemia, que é a pancitopenia, pode ter blastos ou não, e pensar em transfusão de hemácias, dependendo, lógico, do quão grave é a anemia dessa criança, e antibiótico terapia, porque pensando que ela pode ter sim uma neutropenia febril, um quadro grave que a gente tem que medicar com antibiótico. E o quadro provável, então, leucemia aguda, letra B. Exato, muito bom. E tem que pensar que também, se não tivesse todo esse raciocínio, a gente poderia pensar, tem um quadro de febre, essa história está mal contada. Não teria como você fazer um tratamento em regime ambulatorial, né? Então já conseguiria eliminar 2 alternativas. Se tu consegue, se for com um pouco mais
de raciocínio, às vezes não tem todo esse raciocínio que você explicou da leucemia, mas às vezes consegue ir matando a questão, facilitando ela para chegar mais perto da alternativa correta, mesmo sem saber todo o quadro, né? Então, Hospital Albert Einstein, 2017. Homem, 68 anos de idade, foi avaliado devido a dispneia aos esforços. Ao exame físico apresenta palidez de conjuntiva, ausculta cardíaca e pulmonar normais e ausência de linfonodomegalia. Ausência também de hepatomegalia ou esplenomegalia. Sem sinais de sangramento cutâneo mucoso. O exame de laboratório mostra hemoglobina de 8, hematócrito de 24 e VCM de 112, um pouquinho aumentado. Leucócitos 2 × 10 por ml, plaquetas 64.000, reticulócitos 0,3%, LDH de 150. O paciente traz consigo um hemograma de 2 anos atrás que também tinha anemia, hemoglobina de 10, leucócitos e plaquetas normal. Qual que é a principal hipótese para esse quadro, Gama? Então, esse aí é um homem já idoso com uma anemia aparentemente progressiva, já sintomático, com queixa de dispneia, com palidez, sem muitas outras alterações no exame físico. Ele nos remete a uma doença mais crônica, de caráter crônico. Sim. Então aqui a gente já conseguiria excluir, por exemplo, a leucemia mieloide aguda, pensando dessa maneira. A anemia hemolítica, ele também não tem aqueles quadros que a gente já comentou em outros vídeos de aumento de bilirrubina, aumento de LDH, isso não aparece nada. Mielofibrose, tem uma palavra-chave da mielofibrose que é hemácia em lágrima, né? Também não apareceu aqui. Insuficiência hepática, não tem nada que nos remeta à insuficiência hepática que pense como um primeiro hipótese diagnóstica. Então, só pra gente uma síndrome mielodisplásica, né? Um pouco por exclusão, né? Por ser uma coisa mais rara. Mas quando que a gente pensa em síndrome mielodisplásica? Quando a gente tem um idoso com uma anemia crônica que a gente não descobre a causa. Então, o do ouro da questão é isso. Questão difícil aí do Albert Einstein. Agora uma questão da Unicamp de 2016. Um homem de 46 anos procura a unidade de emergência com história de febre baixa diária até 37,8 graus e episódios de sudorese noturna há 15 dias. Refere perda de peso nos últimos 2 meses de 82 para 75 quilos. O exame físico, bom estado geral, APA em 130/80, frequência cardíaca de 72 batimentos. Palidez cutânea, linfonodos de até 1 centímetro de diâmetro em cadeias cervicais anteriores e posteriores e inguinais bilateralmente. Baço palpável a 2 centímetros do rebordo costal esquerdo. O hemograma com hemoglobina de 10,6, leucócitos de 29.000, com 54% segmentados, bastões, metamielócitos, mielócitos, promielócitos, blastos, linfócitos e plaquetas de 567.000. A hipótese diagnóstica e a conduta são... Então essa é uma questão interessante que no diagnóstico diferencial a gente pensa em algumas coisas, né? Principalmente pela questão de ter sudorese, febre e perda de peso. Mas indo direto ao ponto, o que faz diferença nessa questão e que a gente tem que pensar até se acontecer isso na nossa prática, é que tem um desvio escalonado à esquerda. O que é isso? São séries de glóbulos brancos cada vez mais jovens aparecendo no exame de imagem. A gente tem ali então, tem segmentado, tem bastão, tem metamielócito, tem mielócito, tem promielócito, tem blastos. Isso a gente chama de desvio escalonado. E, além disso, se a gente ainda quiser, ainda não estou seguro nesse diagnóstico de leucemia mieloide crônica, ele ainda tem basofilia, que também está associado a esse quadro. Então a gente tem que pensar assim na hipótese diagnóstica de leucemia mieloide crônica. E o diagnóstico realmente é o esfregaço de eucariótipo de medula óssea, que costuma estar associado a alterações aí típicas, né? Isso aí. Muito bom. Então, um paciente, homem, 50 anos, referindo plenitude pós-prandial, mesmo após comer pequenas quantidades. Encontra-se hipocorado, anictérico e baço palpável 8 centímetros abaixo do rebordo costal. O exame físico restante é normal. Hematócrito 37%, plaqueta 377, contagem de leucócitos com 50.000. Granulócitos são 43%, bastões 13, metamielócitos 18, mielócitos 10, promielócitos 2,
e blastos 2%. Além disso, também tinha monócitos 11%, basófilo 2% e eosinófilo 2%. Qual é o diagnóstico mais provável nesse caso? Esse aí é o quadro clássico de a leucemia mieloide crônica, né? Tem esse desvio escalonado, a gente não pode deixar isso aí passar batido assim, ele é bem, bem gritante, né? Então a gente tem que pensar nessa questão e fazer uma aspirada de medula, né? Isso aí. Vamos para a próxima. Agora um paciente masculino, 45 anos, pardo, com queixas vagas de fadiga e indisposição, náuseas e vômitos. Notou aumento do volume abdominal. Ao exame físico, discreta palidez e esplenomegalia acentuada e indolor. O estudo hematológico revelou hemácias de 3,2 milhões, hemoglobina de 9,8, hematócrito de 29, VCM de 90, HCM 30,6, CHCM 29,5, leucócitos 187 mil, blastos 2%, promielócitos 3%, mielócitos 13%, metamielócitos 10%, bastonetes 20%, segmentados 35%, eosinófilos 3%, basófilos 2%, linfócitos 3%, monócitos 4% e plaquetas de 1.065.000. Qual a hipótese diagnóstica mais provável nesse caso, Matheus? Olha, o pessoal que está vendo o vídeo já ficou fácil, né? Desvio escalonado à esquerda de novo, leucemia mieloide crônica. Prova de residência é bom por causa disso. Quanto mais a gente faz, mais a gente vê o tipo de questão que cai, né, pessoal? Aprende o padrão, né? Então, Santa Casa de São Paulo, 2018. Paciente de 72 anos de idade foi internado na enfermaria de um hospital devido ao quadro de astenia intensa, palpitação e dispneia aos esforços nos últimos 7 dias. Ao exame físico apresentou-se hipocorado, 3 cruzes em 4, espaço de Traube ocupado, hemoglobina de 6,1, VCM e CHCM normais, leucócitos de 20.000, com desvio escalonado até mielócito. A análise do esfregaço mostrou hemácias em lágrimas e macroplaquetas. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável. Então, esse aí, ele vem, é uma questão que vem um pouco para complicar a gente, né? Porque ele fala desse desvio escalonado, que leva a gente a pensar na leucemia mieloide crônica, mas ele tem um elemento que é a palavra-chave do diagnóstico que mata toda a questão, que é a presença de hemácia em lágrima. Isso aqui não existe outra entidade senão a mielofibrose. Isso aqui, o restante do quadro ele é até semelhante, pode confundir, mas quando tem essas palavras-chave, tem que matar a questão, não tem opção. É isso aí. Isso acontece porque a produção de glóbulo vermelho acaba sendo por causa sendo feita no fígado ou no baço, e aí a produção do glóbulo ele acaba sendo um pouquinho deformado, que é o que acontece aí. Provavelmente mielofibrose. Isso aí. Vamos para a próxima, então. Uma questão da UFSC de 2020. Considere uma adolescente de 12 anos de idade, sexo feminino, com história de lipotímia de rápida duração e tosse seca persistente há 30 dias. A mãe relatou ainda que a adolescente apresentava astenia moderada e diminuição do apetite há 20 dias. Exame físico: palidez cutânea e em mucosa, emagrecida, frequência respiratória de 36, frequência cardíaca de 80 e a pressão arterial de 11/6. Turgência de jugulares, fígado e baço impalpáveis. Radiografia de tórax com massa mediastinal estendendo-se para hemitórax superior direito e comprimido a carina. Qual a sua principal hipótese diagnóstica? Também outra questão da UFSC que não é muito fácil, precisa de um pouco de raciocínio, né, Gama? A gente vai ver que é uma coisa que, se a gente não prestar bem atenção, a gente pode errar. Então, é uma adolescente de 12 anos com história, então, de há 30 dias está com essa tosse seca, né? Provavelmente uma anemia junto aí, e que, além disso, ela está com diminuição de apetite. No exame físico, ela tem alguns sinais que levam a gente a pensar em doença maligna, que é o caso do emagrecimento, da palidez e tudo mais, né? Além disso, ela ainda tem turgência jugular, e no exame do raio-x mostrou uma massa mediastinal. Ou seja, no conjunto da obra, jovem com massa mediastinal e um quadro um pouco arrastado, a gente tem que pensar em linfoma, que é um quadro relativamente típico que está descrito aí. O neuroblastoma costuma ser um tumor mais de glândula suprarrenal nessa idade, que é outra doença maligna que está ali, e o carcinoma de tireoide nessa faixa etária também fica um pouco
menos provável. Então, para essa questão, a gente pensa então em linfoma não Hodgkin. Não é uma questão muito fácil, mas às vezes nas provas aparecem. Exige um pouco mais de conhecimento, né? Questão da USP de 2018. Mulher, 25 anos, com nodulação na região cervical e febre vespertina 4 semanas. Nega dor na região, exceto após ingestão de bebida alcoólica. Nega perda ponderal, sudorese noturna ou outras queixas. O exame físico tem presença de 2 linfonodos de tamanho aumentado em cadeia cervical anterior esquerda, o maior com 3,2 cm por 2 cm, de consistência firme, ele é móvel, não é aderido, mas ele é indolor à palpação. Sem outras alterações. Laboratório, hemoglobina 11.9, hemotócrito 36, VCM 78, glóbulos brancos 5.200, plaquetas 350 por 103 microgramas por litro. Tá normal, né? VHS de 60. Realizou em outro serviço punção aspirativa por agulha fina e mostrou predomínio de linfócitos pequenos e maduros, sem atipia, sem sinais sugestivos de malignidade. Qual é a abordagem diagnóstica mais adequada? Então, eles vêm também para pegar a gente na trairagem aqui, né? Porque ele pega essa parte aqui dessa punção aspirativa sem sinais sugestivos de malignidade. Isso já nos leva instintivamente a excluir hipóteses que tenham alguma coisa de tumor, né? Famosa questão pega ratão. Exato. Só que aí a gente tem que ver que ela tem nodulação cervical, ela tem febre vespertina já há 4 semanas, isso já chamaria atenção para alguns tipos de tumores. E aqui, de novo, tem uma palavra-chave, ou termo-chave, né? Que é a queixa que essa nodulação não dói, exceto quando ela ingere bebida alcoólica. E isso é um sinal clássico que toda prova cobra, que é um sinal de linfoma de Hodgkin. Então, a conduta certa, a abordagem, a resposta certa para essa questão aqui é biópsia incisional do linfonodo. Pensando justamente em linfoma de Hodgkin. É isso aí. Agora a questão da USP de 2018. Um homem de 69 anos de idade, diabético há 20 anos, em uso de metformina e glibenclamida, ambos em dose máxima, vem ao ambulatório de clínica médica com queixa de lombalgia à direita há 2 meses. No período, desenvolveu fraqueza generalizada e dispneia aos grandes esforços. Nega outros antecedentes mórbidos relevantes. No exame clínico, pressão arterial de 136 por 52, pulso de 96, descorado com 2 cruzes em 4, dor leve à palpação da região lombar direita, sem outras alterações semiológicas. Realizou os seguintes exames. Qual alternativa apresenta a principal hipótese diagnóstica para o caso e o distúrbio hidroeletrolítico mais comumente associado a essa hipótese diagnóstica? E aí, Matheus? Realmente uma questão que, pelo menos nas alternativas, eles ajudaram um pouco a gente, que eles só deram 2 opções diagnósticas, né? Ou é o mieloma múltiplo ou é a nefropatia diabética. Então, o que a gente ajuda a pensar nessa questão aí? Primeiro que ele já tem alteração de mais de uma série no hemograma. Ele tem uma anemia importante e também tem alteração tem uma anemia importante, tem proteinúria, tá ali, de 2 gramas por decilitro. Exato. Então, já a gente tem que pensar em alguma coisa. Quando a gente pensa em nefropatia diabética, qual seria a principal ou manifestação inicial? Seria realmente a proteinúria isolada. Não em tanta quantidade, né? Porque a gente pensa sempre como rastreio na microalbuminúria, que é um termo que a gente usa para quando a gente tem uma proteinúria em não tão grande quantidade. Quando a gente tem agora, pensando já no mieloma, um quadro que já tem uma anemia, é um quadro que tem dor, tem dispneia, né? E que tem essa proteinúria importante, a gente tem que levantar essa hipótese. Não é muito fácil essa questão, porque uma das coisas que tem no exame de urina, que costuma ter no mieloma, são a proteinúria de Benzodiazepina. Se tivesse essa palavra-chave, a gente já matava. Mas pensando no conjunto da obra, dessas alterações não serem tão expressivas no diabetes normalmente, e sim no mieloma, a gente pensaria em mieloma. E uma das complicações que a gente tem realmente são alterações de estrutura óssea, tem consumo ósseo. Por isso que o distúrbio mais comum que a gente encontra é a hipercalcemia, a gente tem consumo, né? Aquela questão da dor na região
lombar, a população talvez seja relacionada a isso também. Então, realmente o diagnóstico provável nessa questão, não dá nem para dizer que é com certeza, é o mieloma, e o distúrbio mais comum, pensando em mieloma, é a hipercalcemia. Questão difícil da USP também. Difícil, com um exame bem completo ali, com várias dúvidas para a gente tirar, né? Uhum. Então, pessoal, aqui no nosso vídeo de hoje a gente conseguiu ver alguns conceitos que caem bastante em prova, que se a gente bater o olho a gente pensa neles. Retomando alguns deles: desvio escalonado, blastos, pancitopenia em criança, pensar em leucemia, tudo esse tipo de coisa a gente vendo na prova ali, a gente já pensa num diagnóstico provável e mata a questão com mais facilidade, por isso que é bom a gente fazer questões. Gostou? Vamos ver os próximos vídeos nossos aí.